Oi, eu sou a Thaís, você tá assistindo o Troca Fita e no vídeo de hoje a gente vai bater um papo. Afinal de contas, você acredita que todo filme ou série que tem representatividade no elenco precisa se posicionar em relação a determinadas pautas sociais? Vira e mexe aparece alguma série ou algum filme que traz no elenco aí mulheres, pretos, gays, gordos, pessoas de fora do padrão, pessoas com deficiência, e aí surge alguém criticando, falando que a série ou o filme perdeu a oportunidade de falar mais, de entrar mais naquela pauta, seja a pauta antirracismo, a pauta feminista, a pauta anti-homofóbica, como chama? Não sei, mas assim, né, a pauta a favor da comunidade LGBTQIA+, enfim. Então eu resolvi gravar esse vídeo para trazer um pouco mais a minha opinião e tal, falar um pouco mais sobre isso e sobre a diferença entre representatividade e posicionamento. Por que que a representatividade, na verdade, é uma forma de posicionamento? E aí eu quero que você que está assistindo esse vídeo me conte aqui embaixo também a sua opinião e a gente vai discutindo. E se você quiser também já dá um like, já se inscreve no canal, que a gente tem vários bate-papos desse por aqui, além de conteúdos falando sobre filmes, séries, livros e muito mais. Afinal de contas, uma série ou um filme para ser considerado feminista, antirracista, anticapacitismo, anti-LGBTQIA+, fobia, ela precisa necessariamente ter 1 milhão de frases de impacto e cenas explícitas que depois vão ser recortadas e colocadas em tirinhas fora de contexto no Instagram para todo mundo compartilhar? Sinceramente, eu acredito que não. Eu vou trazer aqui um exemplo das comédias românticas e de como elas mudaram nos últimos anos, desde que a gente começou a comentar mais sobre as pautas feministas. Eu cheguei a falar um pouco sobre isso também no vídeo sobre o filme Amor com Data Marcada, eu vou deixar aqui no izinho pra você assistir. Mas o problema das comédias românticas sempre foi que, né, o motivo pelo qual as comédias românticas passaram a ser problematizadas de alguns anos pra cá foi porque muitas vezes as personagens, principalmente as personagens femininas, eram personagens muito rasas, sem um grande histórico de vida, sem muitas complexidades, e que não importa como estava toda a vida delas, quão bem-sucedidas elas eram no trabalho ou qualquer outro tipo de coisa, se elas estavam solteiras, elas eram necessariamente consideradas fracassadas. E esse é um problema grave, né? Porque afinal de contas, uma mulher precisa encontrar um namorado, um marido, um par romântico para ser feliz a vida inteira. Então o problema nunca foi a existência de comédias românticas, mas o fato de existir esse discurso implícito nelas. De uns anos pra cá, essas coisas começaram a ser discutidas e as comédias românticas elas foram mudando um pouco de figura e mudando um pouco essa visão justamente. Inclusive elas passaram a ter mais mulheres fazendo, porque aí começaram também os movimentos para terem mais mulheres fazendo cinema. Mas beleza, se a gente vai ter mais mulher fazendo cinema, as mulheres têm que fazer filme de mulherzinha, né? Então a gente coloca as mulheres pra fazer filme de comédia romântica. Beleza. A gente pode problematizar 1 milhão de coisas aí também, né? Mas vamos seguir em frente. E quando a gente começa a ter esse olhar um pouco mais feminino também, a gente muda um pouco essa visão e essa mensagem que estava implícita. Agora, se você reparar bem, não vou dizer que a maioria, mas assim, as comédias românticas que têm saído de alguns anos pra cá, vamos dizer de uns 5 anos pra cá, elas já têm mudado um pouco. Geralmente existe uma trama, existe um problema que a mulher precisa resolver, porque geralmente nesses filmes, como eles são feitos para o público feminino, o personagem principal é uma mulher, e ela tem algum problema que ela precisa resolver, e no meio do caminho existe um cara por quem ela vai se apaixonar. Mudou um pouco essa estratégia. Então você percebe que essa é uma pequena diferença, é uma coisa simples que se faz no roteiro e que, sinceramente, isso já muda absurdamente a mensagem dele. Porque a partir de agora, uma mulher não é fracassada porque ela não tem um namorado, ela não tem um marido ou qualquer coisa do tipo. Ele é só mais uma coisa que vem. É uma coisa que vem pra agregar, né? O par romântico, seja em qualquer situação isso existe, né? E aqui eu tô falando, obviamente, de comédias românticas com personagens femininas e pares românticos masculinos, comédias românticas heterossexuais, enfim. Mas aqui eu tô trazendo um simples exemplo pra trazer uma pequena mudança, uma coisinha simples e que faz muita diferença na mensagem implícita. Agora, vamos trazer uma outra questão. Eu sou uma menina branca, hétero, de pele bem clara, de cabelo claro, olhos claros, de classe média, que em vários momentos, em várias situações da vida eu estou em posição de privilégio
e que as únicas questões na vida que já me fizeram não me sentir representada em algum filme ou série estavam associados geralmente com o meu cabelo, que é cacheado, ou com o meu corpo, que é gordo. O fato do cabelo cacheado nem sempre, inclusive, era um problema, mas o corpo gordo sempre foi a maior questão aí, que levou muitos anos para que eu conseguisse superar. Então aqui, tudo que eu vou falar, todos os exemplos que eu vou dar, vão ser voltados para isso, porque é onde eu tenho lugar de fala. Eu vou trazer só exemplos para vocês entenderem, mas que também serve para várias outras esferas, sejam as esferas de cor de pele, as esferas de sexualidade e afins. Então, no meu caso, como uma garota gorda, é muito legal eu assistir um filme tipo Dumpling, que traz uma personagem que vive conflitos com a mãe, que vive conflitos com a sociedade, porque as pessoas não entendem e não aceitam o corpo dela, não aceitam ela por causa do corpo dela, muitas vezes não estão dispostas a conhecer mais dela, a saber mais dela porque ela tem um corpo gordo, e todos esses sofrimentos que vêm por trás dessa personagem, que sofre bullying na escola e que sofre isso e aquilo e vários tipos de repressão ao longo da vida dela por causa do corpo dela. Isso é legal porque a gente se sente representado e a gente vê que existem pessoas que entendem a nossa dor, a gente vê que a gente não tá sozinho no mundo, que isso não acontece só com a gente, que o problema não é a gente, o problema é a sociedade, a forma como a sociedade vê a gente. Então é sim muito legal ter esse tipo de filme. Mas também é muito legal eu assistir uma comédia romântica estrelada pela Rebel Wilson, que em nenhum momento o corpo dela é um problema na história. Em Mega Romântico, ela é uma personagem que é de mal com a vida, que ela acha que ela nunca vai se encaixar na sociedade, que mais não sei o que, mas é uma personagem que a gente já viu em filmes sendo interpretados por atrizes que são padrão. A gente já viu a Katherine Heigl interpretando esse mesmo papel 1 milhão de vezes. Então, assim, o fato de ser interpretado por uma personagem, por uma atriz gorda, isso não faz absolutamente nenhuma diferença na história. Você entende a diferença de um filme pro outro? São dois filmes protagonizados por pessoas gordas, só que o fato de a personagem ser gorda é determinante na história dela. E o fato de ela ser gorda no outro não faz a menor diferença. O que eu quero dizer com isso? Nós somos pessoas. Pessoas são complexas. Pessoas têm relações complexas. Pessoas vivem as suas vidas. A gente acorda, a gente estuda, a gente trabalha. A gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem irmão. A gente tem amigos, a gente tem relacionamentos, a gente tem namorados, a gente tem maridos, a gente tem namoradas, a gente tem esposas. A gente tem, enfim... A gente vive a nossa vida como qualquer pessoa. Todas as pessoas vivem exatamente assim. Em alguns momentos, às vezes mais frequentes que em outros, a gente vive situações de preconceito. Quando você está, de alguma forma, fora do padrão. E aqui eu não tô falando só de pessoas gordas, eu tô falando de pessoas humanas. Vamos lembrar como que surgiram os padrões de beleza, digamos assim. Quantas vezes alguém apontou um dedo na sua cara e falou, seja magra, seja branca, seja hétero, de uma forma impositiva? Até acontece, mas é mais raro. As pessoas não apontam diretamente assim, não é uma coisa impositiva. Os padrões de beleza, eles acontecem porque a vida inteira a gente teve martelado, a gente ligava a televisão, a gente ia no cinema, a gente ouvia uma música, a gente via um videoclipe, a gente olhava para as propagandas e a gente só via pessoas de um tipo. Então, quando a gente só vê em todos os tipos de mídia, que são as coisas que são mais frequentes na nossa vida, pessoas que são muito diferentes da gente e que chegaram num patamar que, geralmente, quando a gente vê uma pessoa na televisão, a gente fala, essa pessoa é bem sucedida. Então, a gente coloca no nosso subconsciente que para você ser uma pessoa bem sucedida, você precisa estar dentro de um determinado padrão, né? Você precisa ser magro, você precisa estar em um relacionamento, você precisa ser branco, você precisa não ter nenhum tipo de deficiência, esse tipo de coisa. É assim que funciona a imposição de um padrão de beleza. Então, quando a gente coloca um filme ou uma série que tem um discurso muito direto, quantas vezes ele vai falar diretamente com as pessoas que já não são politizadas de alguma forma? O que eu questiono aqui nesse vídeo é tipo assim, se uma pessoa que não é desconstruída assiste um filme que fala diretamente sobre racismo, nem sempre ela vai identificar aquilo. Nem sempre ela vai se considerar como parte do problema. Principalmente se for uma pessoa que não é negra, né, que não sofre racismo. Se eu sou branca e eu vejo um filme sobre racismo, eu vejo um filme sobre escravidão, eu vou falar, nossa, mas isso aconteceu há 200 anos atrás, eu não tenho culpa disso.
Entende? E aí, em filmes do dia a dia, em filmes que representam o que seria a nossa realidade atual, ou o que acontece no nosso dia a dia mesmo, a gente continua vendo o mesmo padrão de pessoas brancas, magras, loiras, de cabelo liso, sem nenhum tipo de deficiência, porque os padrões de beleza eles se firmaram justamente pela invisibilização dessas pessoas, a invisibilização de pessoas que são diferentes. Então o que a gente precisa não é de mostrar essas pessoas vivendo situações problemáticas que elas já vivem, mas sim vivendo situações do dia a dia e sendo, sabe, normais, sendo completamente normais. A gente precisa de comédias simples, de coisas leves pra rir, pra chorar, enfim, que tenham personagens diferentes. Então, como que a gente combate essa invisibilização? Mostrando essas pessoas e mostrando que elas são muito mais do que a cor da pele, do que a deficiência, do que o tamanho e o formato dos seus corpos. A gente precisa mostrar que essas pessoas existem e que elas vivem uma vida como qualquer outra, como as pessoas que são padrão e as pessoas que não são. Eu acho sim muito enriquecedor, eu como uma pessoa branca, assistir um filme sobre racismo. Um filme que fala sobre o racismo enfrentado diariamente pelas pessoas pretas, pelas pessoas asiáticas, porque essa é uma realidade que eu não vivo e que às vezes a gente precisa ser lembrado de que ela existe, né? Muitas vezes eu nem sabia que algumas coisas aconteciam até eu assistir esse tipo de filme, esse tipo de série. Eu sou uma garota gorda, mas eu não quero ser a garota gorda que fala sobre problemas que garotas gordas enfrentam. Eu também tenho outros interesses. Eu gosto de filmes, eu gosto de séries, eu gosto de livros, eu gosto de música, eu gosto de sair com os meus amigos, eu gosto de ir na piscina, eu gosto de comer churrasco, eu tenho conta pra pagar. Eu amo as minhas cachorras. Se alguém fizesse com as minhas cachorras o que fizeram com os cachorros do John Wick, eu ia fazer a mesma coisa que o John Wick. Eu ia sair caçando essa galera e eu ia matar na mão se precisasse. Então por que não tem um filme tipo do John Wick com personagem gordo? Por que quando eu vejo pessoas que se parecem comigo nos filmes e nas séries, todos os conflitos dessas pessoas estão necessariamente relacionados com o corpo delas? Sendo que elas têm outras questões na vida delas para resolver. Quando a gente normaliza uma situação em que temos pessoas gordas, pessoas pretas, pessoas LGBT, pessoas com deficiência, pessoas que são fora do padrão, fazendo coisas normais, a gente normaliza aos poucos a existência dessas pessoas e a gente mostra que nós somos muito mais do que o fato de sermos fora do padrão. Além desse ponto, imagina uma coisa. Viver situações de preconceito já é desgastante o suficiente. Olha só, uma pessoa preta, ela chega em casa depois de ter enfrentado uma situação péssima de racismo na rua. Alguém atravessou a rua na hora que ela estava passando. E aí ela chega em casa assim, destruída, e tudo que ela quer é descansar a cabeça. Ela senta pra ver um filme, e aí ela vê que esse filme é protagonizado por pessoas pretas. E ela fala, caramba, vou ver esse filme. Ela assiste aquelas pessoas pretas vivenciando exatamente as mesmas situações que ela vivencia todos os dias. Imagina como isso é exaustivo, como isso é cansativo, como isso é desgastante, como isso só diminui ela, e como muitas vezes ela pode começar a achar que ela deveria sofrer esse tipo de preconceito mesmo, porque isso é normal, né? Tem dias que tudo que a gente quer é ver uma comédia romântica boba, é se distrair, é não ter que ficar pensando muito. Inclusive é por isso que esse canal aqui existe, porque eu já tô de saco cheio das pessoas diminuindo filmes desse tipo, considerando como filmes de guilty pleasure, falando que são filmes bobinhos, são filmes que não têm importância, sendo que na verdade eles têm uma importância enorme na nossa sociedade, porque ninguém teria saúde mental para viver numa sociedade assistindo só filmes e séries que trazem problema o tempo inteiro. A gente precisa desse escape, a gente precisa disso, a gente precisa de realidades romantizadas, porque a realidade por si só, às vezes ela pode ser uma bosta, e a gente precisa de esperança para continuar lutando, para continuar vivendo. A gente precisa ter isso pra fazer a gente querer continuar levantando todos os dias de manhã pra trabalhar e pra enfrentar esse tipo de situação. Representatividade não é só você colocar minorias sociais vivendo situações de problema. É você parar de invisibilizar elas e você colocar elas, mostrar que elas existem, colocar elas em posições importantes nas tramas e com complexidades e com todas as
todas as características que uma pessoa normal tem e que vão muito além do que torna ela diferente dos outros. Sabe? É você normalizar a existência de pessoas diferentes. É você normalizar a existência da diferença entre todas as pessoas. O que motivou esse vídeo foram alguns comentários que eu vi por aí de que eram muito relacionados a Bridgerton, mas eu acho que isso vale para várias outras coisas. Isso vale pra gente falar do whitewashing que rolou em Fate, a saga Winx, por exemplo, e que rola em várias outras séries, em vários outros filmes também, e sobre essa questão que as pessoas têm com representatividade, que, nossa, que militância e que não sei o que, ai, que o mundo hoje tá chato e que é mimimi e não sei o que lá. Porque eu vi um comentário era especificamente sobre Bridgerton, que Bridgerton deveria ter tratado mais de questões raciais. Cara, você tem uma série popular, que é assim, pra massa mesmo, de romance, de época do século XIX, que coloca pessoas pretas como aristocratas, que é uma coisa que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Sinceramente, desculpa, vou falar a verdade aqui, mas Bridgerton fez mais que 90% dos filmes e séries cult que tem por aí. E que só gente privilegiada fica batendo palma, mas na prática mesmo não faz nada. É isso, gente, cheguei num ponto aqui que eu já tô falando fininho, eu não tô aguentando mais, eu já nem sei quantos litros de água eu bebi enquanto eu gravava esse vídeo, mas a ideia mesmo é trazer esse ponto de vista, a minha opinião em relação a isso, em relação à representatividade. Como eu falei, na maior parte do vídeo eu trouxe a realidade de uma pessoa gorda porque é o que eu tenho mais conhecimento, mas obviamente isso acontece muitas vezes em níveis muito mais sérios, muito mais graves, com questões raciais, por exemplo, com questões de sexualidade. As pessoas trans são extremamente invisibilizadas, as pessoas assexuais são extremamente invisibilizadas. Então a gente precisa trazer todas essas pessoas, as pessoas com deficiência também, que assim, quantas vezes você viu um filme protagonizado por uma pessoa com deficiência? Então a gente precisa trazer, sim, mais pessoas diferentes e que, assim, aquela propaganda básica que passava na TV alguns anos atrás, e que é clichê falar isso, mas é um clichê que as pessoas até hoje não aprenderam. Ser diferente é normal, sabe? Então, assim, vamos falar um pouco mais sobre isso. A gente tem que discutir, a gente tem que questionar e a gente tem que bater papo. Então eu quero saber o que você pensa sobre isso também. Eu quero que você traga aqui as suas opiniões. Eu quero que a gente converse mais sobre isso nos comentários. Então, por favor, deixa aqui seu comentário, a sua opinião, se inscreve no canal, dá o seu like nesse vídeo, ou dá o dislike também se você não gostou, se você discorda com tudo que eu falei, se você acha que é mimimi, você tá me dando engajamento do mesmo jeito. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.